Tcharam! Chega mais! Começando mais um Traduzindo F1 especial pra você, sempre muito especial, até porque meu parça tá aqui, Max Wilson! Parça, fiquei preocupado com a parte do especial. Eu não fiz nem a barba hoje. Tá tudo certo. Então tá vamos bom, que vamos. Tá bom. Pra Mônaco, tá bom? Tá ótimo. Aliás, você dormiu bem no final de semana? Domingo? Durante a prova, a maior parte do tempo. Provinha morna, hein, parça? Ah, provinha morna, teve de tudo. Teve trenzinho, gente? Teve trenzinho em Mônaco, porque, claro, isso é tradição. Então tem que ter trenzinho. Mas, ó, teve o Ninja das Ruas, o Pérez, largando na última posição. A gente teve Fernandinho Alonso, que vai muito bem. Obrigado, Max Wilson. Vai muito bem, é pouco, né? Vai excelentemente bem. Fernandinho Afonso aí coletando mais alguns pontos e dando show nas ruas de Mônaco. Agora eu quero saber uma coisa. O que tá acontecendo com o Monegato? Gente, tava em casa de novo. O que a Ferrari tá fazendo? Tá mudando? Não mudou? Os outros anos estão perseguindo a Ferrari, hein? Pois é, né, Kalinquinha? Aí não foi só o Monegato, foi seu irmão que também é monequense, de acordo com o RG, mas a sorte para os dois aí não foi, mais uma vez, muito boa no seu grande prêmio local. Fato é, senhoras e senhores, vem com a gente, vem aqui para o Traduzindo, porque nós estamos no nosso espaço lindo, maravilhoso, KVM Audiovisual. Se você quiser conhecer, tá aqui, ó, tá na tela, @KVM Audiovisual, para você entrar lá no Instagram, para você conferir o que a KVM pode fazer por você, ou www.kvm.com.br. KVM pode montar o seu evento, o seu podcast. Não pode resolver a sua vida, porque é só você que pode resolver, né, senhoras e senhores? Mas é isso. Vamos começar então o Traduzindo F1 e eu aguardo as felicitações, eu aguardo os parabéns já, porque primeiro vamos pra tela. Estamos aqui com o pódio, Maxito. Pódiozinho, né? Um inédito desse ano, né? A gente teve aí vários pódios formados pela dupla da Red Bull e Fernando Afonso, na grande maioria das vezes, mas nesse final de semana temos ali na terceira colocação o piloto da corrida, o mais votado pela galera que acompanha a Fórmula 1, que é justamente Ocon. Ocon que ele, assim como a equipe Alpine toda, tomou uma bela chamada de atenção há 2 semanas atrás pelo presidente da Renault. Essa chamada de atenção aparentemente já surtiu efeito e colocou ali a Alpine pela primeira vez no ano no pódio. E um final de semana espetacular do Ocon. E esse foi o segundo pódio, né? Na verdade, o Ocon venceu em 2021 na Hungria e agora ele conquista essa terceira posição, que é bem legal. Nunca fez uma pole o Ocon, viu? Mas tá lá, tá lá, ó. Vamos falar sobre isso. Aliás, a pole foi legal. Maria. A classificação foi muito legal. Vou te falar, tudo que as corridas de Mônaco não tem de graça, as classificações são sempre as melhores da temporada, mas é desse final de semana em particular, assim, numa lembrança aí mais recente, para mim foi a melhor de muito tempo, porque realmente a proximidade entre os primeiros colocados, até o próprio Ocon, em um certo momento, estava ali na primeira colocação. Afonsinho quase conquista uma pole depois de praticamente uma década. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, realmente, Maxito, a classificação foi espetacular, né, parça? Vamos voltar pro pódio? Vamos. Ai, eu tô tão feliz com esse pódio, gente. Aí a gente tem Fernandinho Alonso, vamos falar muito sobre ele, é claro, no programa de hoje. Será que poderia estar numa outra posição desse pódio? Vamos falar sobre isso também. É verdade. Será que errou na estratégia? Estratégia! Mas, ó, quem conquistou pela primeira vez a pole em Mônaco foi o Verstappen. Pois é, né? Impressionante. Primeira Verstappen. pole, mas é a 4ª vitória na temporada, viu, galera? Tá super legal. É verdade. E o Verstappen que tem uma estatística até um pouco diferente, né? Porque ele tem muito mais vitórias do que pole positions. Se a gente lembrar ano passado, que foi um ano extremamente dominante, o mais dominante dos campeonatos que ele conquistou, né? Ganhou por antecipação, mas mesmo assim, quem fez mais pole positions no ano passado, por exemplo, foi o Leclerc. Então, realmente, é um piloto que tem uma estatística um pouco diferente, mas não deixa de serem bons os números do Verstappen. Tem que aplaudir, senhoras e senhores. Não adianta, não adianta. Gosto, não gosto, tem que aplaudir porque é demais. Viu, seu Calinco? Mas, ó, eu quero agora aplausos. Aplausos, pra mim? Max Wilson. Aplausos. Ah, não. Aplausos, senhoras e senhores. Uma palminha só. Mais do que isso não merece. Até porque, male você acertou umzinho esse também, que não tinha muito como errar, né? Max Verstappen, que ganhou 99,100% das últimas corridas dos últimos tempos. Por que você não colocou, então, o Verstappen na primeira posição? Pra te dar chance, Kalink. Ah, é pra me dar chance. Ah, entendi. Tá. Não, para 2 motivos. Pra te dar chance é um motivo, mas o principal é pra não deixar seu Kalink sozinho lá atrás.
Ah, entendi. Entendeu? Porque quando eu vejo seu Kalinko colocar Você lá fica com Hamilton, pena. com Você- carro novo, carro que está estreando já no pódio, eu falei, se empolgou um pouco demais, Entendi. não vou deixar meu irmão, meu amigo, seu Kalinko sozinho. Então ali eu errei de propósito, essa é a verdade. Tá bom. Fala. Vamos ver então como é que tá a classificação? E eu conto com você pra comentar, pra narrar. Faz o que você A quiser, classificação do quê? mas... A nossa, palpitômetro. Nossa, Essa é a mais empolgada. Essas coisas que chegam de Nossa surpresa, eu não... A classificação então é o seguinte. Ó. Seu Kalinko, 2 pontos. Euzinho, para não deixar ele sozinho, como eu acabei de falar, Entendi. 4. Quer dizer, eu sou a chata do negócio porque eu quero brincar e ganhar. Poderíamos chamar você de chatalinca, no caso. Ah, entendi, tá bom. Porque você tá lá com o dobro da pontuação do É que chato eu. mesmo ganhar, galera. 4 vezes a mais do que seu próprio pai. Você não tem dó nem do seu próprio paizito. Entendi. E você está realmente isolada na liderança, assim como o Max Verstappen, no caso. Tá bom, Kalinka, já É que eu comemorando. tô já ouvindo, as palmas estão aqui dentro. Tá bom. Beleza, vamos continuar então a falar a respeito do GP de Mônaco. Você tocou num assunto, Max, que o seu Kalinko, eu acho que o seu Kalinko estava esperando um pouco mais, porque assim, a Mercedes ela veio com novidades. Pois é. Posso dizer que a Mercedes veio voando? Ela não veio voando, mas saiu voando. E a gente vê ali, pela altura que o carro da Mercedes subiu, que estava lá na cobertura de um prédio que não é baixo, a asa está de acordo com o tamanho do voo da Mercedes, não tá? Kalinquinha. Voou ali, ela voou. Não é Red Bull, hein? Não é Red Bull, mas tem grandes asas. Essa aí realmente é uma imagem que a Mercedes, né, foi em função de um incidente, de um pequeno acidente, melhor dizendo, que o Hamilton teve sem muitas gravidades. É no treino ainda. No treino. Mas o que isso não é nunca bom, Kalinquinha, essa imagem para qualquer equipe de Fórmula 1. E a gente vai falar que a Mercedes não foi a única que aconteceu um voo involuntário ali ao longo do final de semana. Mas depois desse toque, a Mercedes foi levantada pelo guindaste. E aí, o segredo para ser copiado ou não do assoalho da Mercedes foi exposto, principalmente, né, se tratando da primeira corrida que a Mercedes estreia esse novo pacote, essa evolução, teoricamente, né, que a Mercedes estreou no final de semana de Mônaco, mas ali, em função do toque do Hamilton, boa parte do segredo do carro da Mercedes. Ô, Maxê. Mas tem. Vamos falar. Papo sério agora. Papo sério. Muito se falou a respeito disso. Toto Wolff reclamou sobre o circo da Fórmula 1 em Mônaco, porque tem o guindaste e tal, para ser mais rápido. Tudo para ser mais rápido. Quando é lento, reclama que é lento. Quando é rápido, reclama que é rápido, porque vai pelos ares. Enfim. Tem realmente como copiar? Assim, você Tem. olha, porque, cara, lembra como a gente falava dos pilotos? Sim. Nossa, quando o Max chegava perto ali do carro do Hamilton, ou o contrário, para eles ficarem analisando algumas coisinhas da asa e tal. Não pode tocar, não pode nem olhar de perto. Mas a gente falou que a olho nu é muito difícil encontrar uma mudança. Sim. Assim, com uma fotona bonita, Com close. com esse close, tem como? Esse nudes, assim, frontal? Olha, esse nudes frontal, na verdade, tem, porque a gente vamos relembrar uma coisa aqui recente da Fórmula 1. A Fórmula 1 lançou uma nova regra há 2 anos atrás, de todas as equipes terem que deixar seus carros à frente dos boxes durante 1 hora ou 40 minutos, alguma coisa assim. Segundo a Fórmula 1 fala, é muito mais uma ação de marketing e disposição de marcas e dos carros e tudo mais. Mas a gente sabe também que um dos objetivos quando a Fórmula 1 coloca uma regra como essa é justamente os carros estarem ali expostos para as equipes poderem tirar fotos, consequentemente escanearem os carros e tudo mais. E isso é uma coisa muito já comum na Fórmula 1, porém isso antigamente era tudo feito de uma maneira como uma espionagem. E a gente lembrar, na Fórmula 1 os boxes eram fechados, quando o carro parava dentro do box, todos os mecânicos ficavam à frente dos carros justamente para essas fotos não serem tiradas. Com essa nova regra da Fórmula 1, e um dos benefícios fica muito mais fácil as equipes copiarem coisas uma das outras, obviamente. Só que a parte mais importante do regulamento atual da Fórmula 1 é justamente uma parte, quando você tira uma foto de um carro parado no box ou andando na pista, você não consegue ver, que é o assoalho do carro. O assoalho que nesse regulamento novo, esses carros com efeito solo, a maior parte da pressão aerodinâmica vem justamente do assoalho, que é a parte que nunca aparece nessas fotos. Aí quando vai lá, Hamilton dá um toque na parede. E pior, El Ninja faz a mesma coisa. Você quer o Neo Ninja? Eu coloco. Coloca é do Ninja. Olha ele aí, ó.
E esse é o assoalho que esse sim, se as outras equipes quisessem escolher um assoalho para ser visto, é justamente o assoalho da Red Bull, que graças à batida do El Ninja na primeira fase da classificação... Mas você viu que o Ninja tá diferente. Desculpa eu te cortar, mas que isso aqui é muito bom. Você viu que ele tá diferente, né? Mas você entendeu por que ele tá com esse chapeuzinho? Ele tirou aquela máscara, aquela touca do Ninja e colocou o chapéu do Chaves, no Sabe caso. por quê? Por quê? Porque esse foi sem querer. Quer dizer, querendo foi em Mônaco do ano passado. Essa batida foi sem querer. Mandou bem. Agora voltando, Kalinka, sim. Vamos falar o que interessa. Imagens como essas vão ser escaneadas, melhor dizendo. Você não consegue ver no milímetro, mas quando você escaneia uma imagem como essa, você consegue literalmente ver no milímetro. Mas a parte principal você consegue ver o conceito técnico da parte do carro, que é a mais importante nos carros atuais, que é o assoalho do carro. Então, tanto a levantada do carro do Hamilton, mas principalmente essa avoada do Chaves, do carro do Chaves, realmente é uma coisa que ninguém ficou satisfeito dentro da equipe Red Bull, porque realmente aqui está o maior e o mais importante detalhe do conceito do carro, que até então não tinha sido exposto para ninguém. Claro que depende de muitas outras coisas, né? Sim, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Sim, Vou copiar o assoalho e agora o meu carro vai avoar. Não. É claro que vamos guardar as devidas proporções. Sim. Importante, pero depende do resto. Depende do resto, com certeza. Agora, Maxito, trocando de assunto, para você, foi a melhor classificação do ano? Foi a melhor classificação do ano, né? Porque a gente, num circuito atípico, como é um circuito de Mônaco, a gente vê também situações atípicas. Então, por exemplo, a gente viu o Ocon quase fazendo a pole. A gente viu o Alonso, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, muito, muito próximo de fazer a pole. Leclerc estava ali também, que, apesar de ter sido penalizado, né, por ter atrapalhado o Lando Norris, mas também chegou muito perto da pole. E além disso, a proximidade dos carros que vieram ali após a terceira colocação, também como Hamilton, como outros pilotos também. Então, realmente, foi a melhor classificação do mundo. E se tratando não só em função da proximidade dos tempos, mas também em Mônaco, que normalmente as corridas são muito, muito fracas, mas a classificação é impressionante, porque... Elas são o quê? A classificação? Não, as corridas? Fraquíssimas. Ah, tá, só pra saber. As classificações são realmente muito impressionantes, porque a velocidade, a proximidade, o nível de precisão que os pilotos têm que ter, uns mais do que outros, no caso. A gente vai falar sobre isso também. Mas realmente as classificações são muito legais e talvez no futuro, já que Mônaco aparentemente vai continuar no calendário, pelo menos pelos próximos anos, pensar talvez em outro formato. Ter, sei lá... Várias classificações durante o dia. Por exemplo, a gente teve esse final de semana a Fórmula Indy, né? A classificação da Fórmula Indy é a média de 4 voltas consecutivas. Quem sabe a gente, né? Quem somos nós? Mas a Fórmula 1 possa pensar alguma coisa. Liberty. Pô, solta lá cada piloto espaçado um do outro para dar 10 voltas voadoras. Quem fizer 10 voltas num tempo mais rápido vai ganhar a pontuação A, B ou C, porque realmente, tirando a classificação, as corridas são muito ruins. Mas, olha... Preparo aquele momento que eu vou ter que dar o braço a torcer. Sim. Gostei de Mônaco, menino. Ô, louco. Do quê? Não, mas essa prova foi legal. Comparado com o quê? Não, comparado com as outras todas. É de Mônaco? De Mônaco, bom. Claro, de Mônaco. Comparado com todos os outros trenzinhos de Mônaco. Mas por que você achou tão bom assim? Não é que eu achei tão... Mas assim, eu acho que foi divertido. A classificação foi diferente. A classificação teve essa coisa de troca de posições muito no finalzinho ali do Q3. A chuva, você acha que você gostou? A chuva. A chuva. Mas que foi diferente dos outros anos. Inclusive, a gente teve a utilização do pneu da Pirelli, que é aquele pneu novo e tal. Vamos falar sobre isso mais para frente. Só que antes da gente chegar nesse ponto da corrida, antes da gente falar da chuva... Ó, vou ficar com a minha canequinha aqui, se você não tá vendo. Viu? É a pista de Mônaco, hein? Tá escrito assim, ó, GP de Mônaco é tradicional. Tá aqui. Vamos falar sobre o que aconteceu com o Ninja, porque isso impacta a corrida dele e tem tudo a ver ainda com a classificação. Além de impactar no campeonato, né? O que aconteceu com El Ninja de las Ruas? Kalinquinha, o Ninja cometeu um erro, né? E segundo o Dr. Marco falou, e é fato, quando um piloto que tem o melhor carro do grid... No Q1 comete um erro e fica fora do resto da classificação, realmente esse erro fica muito pior. Porque é diferente quando o piloto está lá no Q3 e tentando fazer a pole, tentando tirar aquele último centésimo
e bate, como aconteceu, por exemplo, com o Leclerc há 2 anos atrás, com o Verstappen há alguns anos atrás, é uma situação. Agora, no Q1, você ficar de fora com o carro, que é o melhor do grid, realmente é muito ruim. Mas vamos entender aqui o porquê que o Pérez acabou, dessa vez, errando, sem querer, querendo, diferentemente do que ele fez ano passado, que é uma prova, além de tudo, que o mundo é redondo, né, Caliquinha? Ah, dá voltas, né? Dá voltas, é redondo. Desculpa os terraplanistas, mas o mundo dá voltas. É redondo. Aconteceu uma coisa aqui que é Mônaco, né, que é um circuito que, obviamente, não tem muita margem para erro. Quando o Checo Pérez é ninja, faz essa curva 1, que é aonde ele bateu, e ele passa ali, Kalinka, a gente vê que o carro dele não está em cima da zebra. O carro dele está ali a mais ou menos 30, 40 centímetros da zebra. E o que acontece no circuito, qualquer circuito, quando você passa um pouquinho fora do traçado? Você cai na sujeira, você cai na parte do circuito que o nível de aderência é muito mais baixo. Então, a velocidade que o Checo Pérez fez aquela curva no momento que ele bateu, talvez não tenha sido tão diferente da volta que ele não bateu. Porém, pelo fato de ele estar meio metro ou 40 centímetros fora do traçado, onde não tem tanta borracha, onde começa a se acumular sujeira. Então, realmente, é o necessário para você perder a aderência, e no circuito que não tem área de escape praticamente em lugar nenhum, foi o suficiente para o Checo Pérez dar-lhe uma pancada e dali para frente enterrar o final de semana dele. Mistério resolvido, mas vamos ver o que o companheiro de equipe dele fez? A maneira correta de se fazer essa curva, no caso? É essa aqui, né? A gente tem uma imagem aqui diferente, mas é da câmera on-board do Max Verstappen no mesmo ponto do circuito. E a gente vê que o Verstappen, assim também como o Checo Pérez na volta que não bateu, né? Ele está com praticamente metade do carro em cima da zebra. Ou seja, as rodas do lado de fora, né? No caso, as rodas do lado esquerdo aqui, na parte limpa do circuito, na parte onde tem mais borracha e, consequentemente, muito mais aderência. Então, realmente foi um pequeno erro, não tão pequeno assim, porque quando você erra, um piloto desse nível não pode errar meio metro. Ele pode errar 1, 2 centímetros. Até porque Mônaco, os carros passavam a 12, 14 centímetros. Pois ali é, e quando você erra meio metro na entrada, você vai perder meio metro na saída, e aí você vai ter contato com o guarda-reio. Então, realmente, esse foi o erro do Checo Pérez. Dessa vez, como a Kalinkin acabou de explicar, sem querer. Sem querer. Daí o que aconteceu? Aconteceu o que a gente já mostrou pra você. Tá bom. Agora, saindo um pouquinho do Pérez... Que não ficou satisfeito com esse erro, né? A gente vai falar sobre outros erros mais pra frente, mas para não acharem que a gente pega no pé do Checo Pérez, a gente vai dar em doses homeopáticas. Uma respirada. Isso. Eu gostei disso aí. Mas outro cara que a gente tem que destacar, e agora destaque por um lado muito positivo, é o Fernando Alonso, que vem fazendo uma temporada absurda com a Aston Martin. E ele teve um pega com Verstappen no Q3, que foi alucinante. Foi alucinante, né, Kalinkin? E a gente vai mostrar aqui desse pega aonde o Verstappen conseguiu se recuperar para arrancar... Que nem ele acreditava. Arrancar essa pole position do Alonso, que eu vou te falar, eu estava torcendo para o Alonso fazer a pole. Até porque... A gente já falou sobre o Alonso, né? Goste ou não, mas a resiliência desse cara é um negócio impressionante. E o que ele está acelerando, o que ele está andando é mais impressionante ainda. Mas vamos analisar aqui o que aconteceu e aonde o Verstappen conseguiu se recuperar. Por que a gente fala se recuperar? Primeiro porque o Alonso já tinha feito a volta mais rápida do que o Verstappen. E o Verstappen, no primeiro setor e no segundo setor, não conseguiu ir tão rápido quanto o Alonso. Nessa hora, Sérgio Maurício falava, sou um milagre! Sou um milagre! E que Verstappen fez um milagre. Vamos ver aqui essas imagens, né, Kalinkin? A gente está aqui na sequência. Essa parte de cima aqui é o segundo S da piscina. Então a gente vê que, primeiro de tudo, Kalinkinha, olha aqui nesse ponto do circuito, a distância, que não existe distância, entre a roda dianteira direita do Verstappen do guarda-reio. Ele, inclusive, tocou no guarda-reio nesse ponto. Só que, num circuito, qualquer circuito, mas principalmente no circuito de rua, quanto mais próximo do guarda-reio interno você passa, você tem mais aderência e você tem um pouco mais de espaço para carregar um pouco mais de velocidade também. Então a gente vê ali que nessa curva, Verstappen a 139, enquanto Alonso a 130, ou seja, 9 km por hora mais rápido Verstappen nessa curva. Essa velocidade ele conseguiu carregar também, saindo desse S, a gente vê ali uma diferença desses mesmos 9 km por hora. Verstappen a 204, Alonso a 195. Então, essa foi uma parte do circuito que o Verstappen já começou a se recuperar. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vê a saída da penúltima curva. Então, de novo, a gente na parte de cima aqui, olha, o Alonso a 110
Verstappen é 118 por quê? Verstappen conseguiu acelerar ou acelerou um pouco mais cedo, consequentemente saiu da curva um pouco mais rápido, só que de novo ele praticamente toca no guarda-reio desse lado esquerdo para conseguir se recuperar. E por que o Verstappen foi tão no limite? Porque o piloto, dentro do carro, ele consegue ver a previsão do tempo de volta dele. Ou seja, ele consegue ver, melhorei um décimo, piorei um décimo, qualquer coisa assim. Então o Verstappen, nos 2 primeiros setores, onde ele viu que ele estava atrás do Alonso, no terceiro setor, ele foi literalmente pro tudo ou nada e dessa vez deu tudo. E se a gente passar para a próxima imagem, que já está aqui, desculpa, que já é na reta dos boxes, a gente vê Alonso a 176, Verstappen a 182, e isso não tem nada a ver com o fato da Red Bull, na teoria não, tem um motor e uma velocidade de reta melhor do que todas as outras equipes, só que em Mônaco isso não ficou pronunciado porque não tem reta, e aqui mais uma vez foi pelo fato do Verstappen ter sido mais agressivo no acelerador. A gente vê que de novo ele praticamente raspa no muro interno aqui, e esses foram os pontos do circuito que ele conseguiu se recuperar, recuperar os 2 primeiros setores dele em relação ao Alonso, que tinham sido melhores do Alonso, e aí conquistar a pole position. E isso, para mim, se torna ainda mais impressionante que o Verstappen fez. Por quê? Um piloto que tem hoje, acreditamos ou não, o seu principal rival pelo campeonato, que é justamente seu companheiro de equipe no momento... Nossa, essa risadinha. Nem sabia que você ia falar do Pérez. Não, é o Pérez. O Pérez é o segundo no campeonato. O Pérez hoje é quem tem o mesmo carro, que é o melhor do grid até o momento, que o Max Verstappen, que é a Red Bull. O Pérez vai lá, bate no Q1 e fica fora da classificação e larga em último. E por que eu estou falando isso? O Verstappen, para tentar conquistar uma pole, ele arrisca do jeito que ele arriscou, que você sair de mocinho para vilão numa situação dessas é a questão de 1 milímetro. Se ele vai lá, em vez de raspar no muro ou no guarda-reio como ele raspou, se ele bate, capaz de bater, capaz de estragar o câmbio, capaz de ter que largar de último, ou seja, toda aquela vantagem que o Sérgio Pérez já tinha proporcionado para ele durante o Q1, quando o Sérgio Pérez bateu, o Verstappen teve a coragem e, obviamente, a habilidade de ir lá e conquistar essa pole position, que para mim não só foi a mais impressionante da carreira do Verstappen, mas talvez uma das mais impressionantes da história da Fórmula 1, porque realmente, você num circuito de Mônaco, que é extremamente arriscado, você tentar tirar toda a diferença no último setor, raspando no guarda-reio, no muro e tudo mais, para conquistar uma pole, realmente foi impressionante. Então, eu acho que a gente só pode tirar o chapéu para esse piloto também, que tem uma situação um pouco polarizada. Muitos gostam, muitos não gostam, mas o que ele fez esse final de semana foi realmente impressionante. Exatamente. Agora, deixando um pouquinho de lado o Max, assim, porque o cara que fez frente ao Max, que é o Alonso, que foi um cara incrível e que está com uma temporada absurda, ele conquistou essa posição também. E teve outro cara que estava ali muito perto. Dele? Mas, menino, os engenheiros, uma comunicação... Sabe o que eu acho? O Wi-Fi da Ferrari não tá bom. Não tá bom. E aí, na hora que o cara fala lá do box, para chegar, já tem passou... Delay. Tem um delay, tá acontecendo alguma coisa. Porque o Leclerc também, né, ficou muito próximo, mas atrapalhou o Lando Norris e por isso ele foi punido com 3 posições na largada. E justamente... Nesse momento em que falam que o engenheiro não avisou o Leclerc, que era a volta rápida do Norris, ele precisa ficar avisando? Ele tem esse contato? Foi realmente da engenharia? Foi o Leclerc que vacilou? O que aconteceu? Kalinka, normalmente, hoje em dia se coloca essa culpa muito no engenheiro, porque todos os engenheiros da Fórmula 1, a Fórmula 1 hoje em dia com a tecnologia tem GPS, que dá a posição dos carros e tudo mais, mas vamos lembrar de uma coisa, essa responsabilidade... Primeiramente, é sempre do piloto. Se a gente for lembrar, uma das coisas que mudou do regulamento da Fórmula 1 do ano passado para esse ano foi justamente o tamanho do espelho retrovisor. Não sei se vocês lembram disso. O espelho retrovisor, que os pilotos puxavam a seguinte carta na manga. Engasgou, farsa? Vai cuspir em mim, vira pra lá. Se cuspir em mim, eu cuspi em você. Ó. Já tô vou encher a boca de água aqui também. Ai, tomei. É bom você alertar sobre o espelho. Continua. Então, realmente, uma das coisas que mudaram para esse ano foi o tamanho do espelho retrovisor, justamente porque os pilotos reclamavam que os espelhos até a temporada do ano passado não dava para ver se vinha carro ou não. Então, justamente a Fórmula 1 mudou o tamanho dos espelhos retrovisores. Então, quando o Leclerc vai lá e culpa seu engenheiro, eu acho que o engenheiro dele tem sim uma parte da culpa, o engenheiro, ou seja lá o que aconteceu de errado, mas o piloto, no caso Leclerc, também tem que estar atento aos espelhos e não pode colocar a responsabilidade 100% no engenheiro de jeito nenhum. Então, para mim, ele também errou.
Leclerquinho, a vida não tá fácil, Leque. Mas, ó, vamos falar do companheiro do Alonso agora? Eu dei uma volta para falar do Stroll. Que, na verdade, é para falar até do o que é o Fernando Alonso como piloto, né, Calinquinha? Vamos analisar isso? Vamos analisar. Vamos pegar aqui um piloto como referência, que é o companheiro atual do Alonso, que é o Strollzinho. Isso. Strollzinho andou 2 anos como companheiro de equipe de quem? Do tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, codinome o Náufrago, que ele tá parecendo que veio da na ilha deserta. Eu não falo do cabelo de ninguém, então não Pois é. E a gente vê aqui, né? A gente já fez uma análise em relação a esses 2 pilotos no ano passado. Quem quiser puxar lá no Traduzindo no YouTube, puxar do ano passado, mas vamos voltar aqui. Os números de resultados de corrida. A gente vê que o Stroll chegou 8 frentes à frente do Vettel e o Vettel 9 à frente do Stroll. Classificação, isso do ano passado. 7 vezes o Stroll na frente do Vettel e o Vettel 13 vezes na frente do Stroll. Números de voltas no top 10. Mais ou menos 400 e alguma coisa para cada um. Números de melhores resultados. 6º para o Stroll, 6º para o Vettel, que chegou 2 vezes em 6º. Ou seja, os números do Stroll em relação ao Vettel foram muito parecidos. É por isso que quando a gente fez essa análise um pouco mais aprofundada ano passado, a gente falou assim, poxa, o Stroll, que a gente sabe que é um piloto pagante, está muito bem, porque quando comparado a um tetracampeão mundial, os números não estão tão diferentes, muito bem para ele, e no caso, na época, não muito bom para o Vettel. Já esse ano, colocando ele ao lado, fazer uma comparação dele com o Fernando Afonso. Vamos voltar para essa imagem aqui nessa câmera? Olha lá, pontuação 72-26. Só que a parte mais importante é o seguinte, resultados de corrida, 4-0. Resultados de classificação, 5-0. Voltas melhores entre os dois, 5-0. Voltas no top 10. Isso não muda tanto porque o carro da Aston Martin é um carro competitivo, então o Stroll também está entre o top 10 muitas vezes, só que assim, o top 10 dele às vezes é 8º, 9º, 7º, 10º e do Alonso entre os 3 primeiros praticamente toda a corrida. Então a gente vê ali melhores resultados, 3 quartos lugares, isso até o grande prêmio antes de Mônaco, né? Aqui, ó. Agora, exatamente. E a gente vê aqui os números do Alonso na temporada. Kalinka, e pessoal, a única corrida que o Alonso não chegou entre os 3 primeiros, no caso na terceira colocação, mas foi a corrida que ele chegou na 4ª colocação, a 1 segundo do terceiro. E isso aconteceu porque ele teve um problema na classificação, que foi o Grande Prêmio do Azerbaijão, que a gente vê aqui, ele chegou na 4ª colocação, que foi aquela corrida que o DRS do Alonso não funcionou durante a classificação. Ou seja, mesmo assim ele chegou 1 segundo do Leclerc, que chegou em terceiro. Então, realmente, se não fosse isso, provavelmente o Alonso teria chegado entre os 3 em todas as corridas desse ano. Então, realmente, o Alonso, eu acho que tudo que a gente está falando sobre esses números, esses comparativos, é para falar o seguinte. O Alonso, que também, assim como Max Verstappen, é um piloto que muitos amam e muitos odeiam, vamos falar assim, mas como talento, como piloto, isso realmente é incontestável, a habilidade e o talento do Fernando Alonso. E aos 42 anos, vem dando show. E hoje... Cultivando flores, desculpa. Cultivando flores. E para mim, assim, é muito legal a gente ver uma grande estrela, né, como o Alonso, e ver esse conflito, não, essa disputa, melhor dizendo, de gerações. A gente falou sobre a classificação entre ele e o Verstappen do Grande Prêmio de Mônaco, né? O Alonso, 42 anos, o Verstappen acho que tem 25 mais ou menos. O Alonso foi campeão, ou melhor, é bicampeão, que foi bicampeão no ano de 2005 e 2006, contra o Verstappen, campeão de 2021 e 2022. Realmente essa luta entre esses 2 grandes pilotos realmente é muito legal, e é um prazer e um privilégio para nós termos essa disputa entre esses 2 ninjas, de fato. Max Verstappen, 25 aninhos, realmente. 25. E tem mais, né? Porque o Alonso, ele tá nessa fase amorzinho. A gente brinca dessa fase amorzinho porque ele vem um pouco mais zen. Claro, tá ganhando. Quem tá ganhando... O carro tá bom. Tá mais felizinho, tá melhor. Mas ele ainda ajuda o Stroll, porque ele passa muitas dicas. A gente viu no começo da temporada, sim, os dois trocando algumas, né, funções do carro. Enfim, ele falando com os engenheiros da Aston Martin. E ajuda o Bortoleto também, que é o outro piloto, ou seja, ele é líder manager, da Fórmula 3. Ele é coach, ele é piloto, ele tá demais. Tá demais, tá numa fase espetacular. Só que essa fase tão feliz dele, como você acabou de falar, tem muito a ver com a performance do carro que ele está sentado. E, como no momento a Aston Martin está andando super bem, é a segunda força da Fórmula 1 no momento, e galopando a caminho da Red Bull, então a tendência é o Fernando de Afonso ficar cada vez mais feliz ao longo da temporada.
Vamos ver então como ficou a classificação, Maxito? Destaque para ele, né? Destaque para ele, né? Esteban Ocon, depois da bronca que a Alpine tomou, foi lá e cravou seu primeiro pódio da temporada. E eu diria que esse pódio do Ocon, na minha opinião, foi até mais importante do que aquela vitória do Grande Prêmio da Hungria de 2021. Por quê? Porque aquela corrida, ele ganhou a corrida por uma circunstância. Bateram 10 carros na largada, ele não bateu, sem tirar o mérito dele, mas não foi assim uma vitória mesmo. Aqui não, de fato ele foi o terceiro melhor colocado desse final de semana. Não é que ele estava em 10º, bateu 7 e chegou em terceiro. Então realmente excelente. A gente tem ali Carlos Sainz, que a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a pouco, na 4ª colocação, Hamilton na 5ª, Leclerc na 6ª, Gasly, que pontuou, mas quando você tem seu companheiro de equipe, ex-amigo, ex-inimigo, chegando no pódio, realmente o semblante do Gasly não foi um dos melhores depois da corrida. Russell, que cometeu um erro na 8ª colocação. Tsunoda na 9ª. É isso mesmo? Isso. É isso. Não, desculpa, isso aqui é a classificação. Falei na classificação do sábado, eu pensei que era da corrida. Desculpa, falei. Tsunoda na 9ª colocação, classificando mais uma vez no top 10, no Q3. É que você está falando do erro do Russell, foi na corrida, desculpa. Sabe por que essa confusão toda? Eu vou explicar. Por que tem? Por quê? Max Alonso e Esteban Ocon fizeram a classificação, esse foi o grid de largada. Depois de 78 voltas, sabe o que aconteceu? Max, Alonso e Ocon venceram a corrida de Mônaco. Aí fiquei confusado. Exato, é por isso. Por isso que chama trenzinho. Se você não entendeu ainda qual que é o ar do GP de Mônaco. Mas foi legal. Foi bom. Mas foi legal. Foi bom. Eu tentei te ajudar aí, passa. Mas Ajudou é verdade. Muito. Mas é verdade, Ajudou, é que dá uma enrolada. Aliás, falando em GP de Mônaco, vamos ver o que o seu Kalinko achou do GP de Mônaco. Será que ele gostou? Olha, talvez. Eu até dou pra Tenho minhas dúvidas, vamos ver. Bora. Kalinko e Max, sobre a corrida de Mônaco, acho que teria que sair do calendário. Porque não tem condições. Aquilo ali não é lugar para se fazer uma prova de Fórmula 1. A Mercedes deu uma melhorada. Até quando eu não sei, vamos ver na próxima prova. Mas o Alonso vai vir rachando. Eu não sei se ele errou nos pneus, mas eu achei que ele largava na frente e ninguém mais pegava. Muita coisa. Primeiro, arranca Mônaco. Não, quando ele começa Kalinko e Max, eu sei que a chapa esquentou. Né? O negócio não tá bom. Arranca Mônaco do calendário. Seu Kalinko, eu vou te falar. Assim como sua filha, eu sou a favor. Eu arrancaria também. Porque assim, ou mudaria o formato. Não, ou contrata a chuva sempre. Podia chegar um pouquinho antes. Mas a chuva também melhorou meio por cento. Melhorou porque virou um carrinho de bate-bate. Você não sabia o que ia acontecer. Mas realmente, Mônaco muito fraco. A Mercedes melhorou, seu Kalinko? Será que ela melhorou? O que você acha? Olha, vamos aproveitar o que o seu Kalinko falou, né? A Mercedes melhorou, piorou, ficou igual. Eu diria o seguinte, inconclusivo. Não dá muito pra gente tirar muitas leituras de um grande prêmio como Mônaco, uma situação atípica. Mas, se a gente for pensar todo o contexto da Mercedes, é o seguinte, quando você vai lá, estreia um novo conceito, um conceito bastante diferente do que você vinha usando até então, você tem andado mais ou menos parecido como você vinha andando até o conceito anterior, que a Mercedes já trabalhava nele há 1 ano e meio, já tinha esse mesmo conceito há 1 ano e meio. Então, acho que foi um final de semana positivo. Só que, de novo, inconclusivo porque Mônaco, as características do circuito não tem nada a ver com qualquer outro circuito do calendário. As curvas muito lentas, uma reta muito curta, ou seja, a gente vai ter que esperar, assim como falamos na semana passada, o Grande Prêmio de Barcelona para daí realmente ter uma leitura o quanto esse novo carro da Mercedes melhorou, piorou ou ficou igual. Então realmente a gente tem que esperar um pouquinho. Na tela para você, Maxito, a gente fez aqui uma comparação, aí sim para tentar entender, da classificação agora ficou fácil de entender. Pega palito. Pega palito, tá fácil. Eu tô até meio zonzo, tá dando enjoo, tá dando vertigem. Mas a parte principal que você já tinha adiantado os 3 primeiros ali não mudaram. Os 3 primeiros que ficaram nas mesmas colocações. A gente vê ali uma mistureba, alguns pioraram. Carlos Sainz, né, que teve um problema, que bateu. Hamilton, que foi uma posição para frente. Mas só que essas trocas de posições, tanto para frente quanto para trás, a grande maioria delas, na verdade, não aconteceram na pista. Mônaco, mais uma vez, assim como vem acontecendo nos últimos anos, pouquíssimas ultrapassagens, algumas que aconteceram principalmente na parte final da prova, como, por exemplo, os 2 pilotos da McLaren ultrapassaram o Tsunoda, mas foi em função do problema de freio do Tsunoda. Ou seja, em condições normais, Mônaco é praticamente impossível de ultrapassar. Então, o Stroll tentou na primeira volta. Hein? Tentou passar por cima ou por dentro do carro da Williams, né? Mas a grande maioria das mudanças aqui foram ou acidentes ou mudanças devido às estratégias, que algumas funcionaram, outras já nem tanto.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre esse desespero dos pilotos. Porque eu acho que pilotos, né? de alguns pilotos, porque a gente está chegando num momento da temporada em que eles precisam mostrar trabalho, até porque já começa a pipocar, né? Vai para onde? Contrato do ano que vem? Como é que vai pra ficar? Casa, vai ficar. Pra casa é chato, Esse né? é o pior, né? Esse é o que ninguém quer ouvir. Mas realmente, devido ao momento que começam aquelas especulações, né, nessa fase do ano, nós temos aqui basicamente 3 pilotos que fizeram coisas que eu acho que já demonstram um pouco, falando sério agora, essa parte quase que emocional dessa fase da temporada. Então a gente vai começar aqui por ele, o Lance Stroll, que é filho do dono da equipe, mas talvez, até né, em função dessa parceria que a Honda vai ter com a Aston Martin no futuro próximo, e se tratando do Stroll esse ano, diferentemente do que a gente acabou de falar do ano passado, que ele e o tetracampeão mundial Vettel andavam mais ou menos parecidos, quando você vai lá e toma de 5-0, e um 5-0 não é nem gordo, um 5-0 magro, né? Porque é diferente, não é que o Alonso vem chegando em terceiro em todas as corridas e o Stroll em quarto. O Alonso está chegando em terceiro e o Stroll em décimo. O Alonso está classificando, quase fez a pole, o Stroll não passou nem por Q3 nessa corrida. Então, realmente, é uma distância muito grande. Mas a gente vê aqui, logo na primeira volta, Stroll já tentando cavar um buraco ali onde não existia e colocou ali seu carro, parte no muro, parte quase dentro do carro da Williams. A estratégia do Verstappen, você falou até agora que tem que passar pertinho. Não, mas não é dentro, né? É perto, não é por dentro. E aí a gente vê o Stroll aí já dando Carregando a bateria elétrica, senhoras e senhores. Modo ataque ali naquela fase. O Stroll ali dando na porta de Alexander Albon. Quando a gente puxa essa imagem 50 metros para frente, o Stroll vai lá na próxima curva e faz a mesma coisa. Olha aonde ele quis colocar a Aston Martin dele. Tinha espaço ali, Calinquinha? Acho que não, viu? Só se ele tivesse de moto e mesmo assim ia ser apertado. E ele vai lá e bate de novo. E a Aston Martin se mostrou um carro, além de muito eficiente, muito resistente. Porque o Stroll foi batendo em tudo e ele foi continuando tocando a vida dele. Né, inclusive. Até o fim dele. É verdade. Nós temos outras imagens aqui de outros pilotos. Esse, Kalinka, acho que também. Eu quero uma boa explicação sobre isso. Uma boa explicação? Bom, vamos lá. Começar do começo. Primeiro, a gente vê toda essa novela, Ferrari, Mercedes, Leclerc, Hamilton, e a gente não vê muito o que se fala em relação ao Carlos Sainz. A gente tem o Carlos Sainz tendo seu contrato terminado, se eu não me engano, ano que vem, ou esse 24, ano. 24, ano que vem. E hoje, se o contrato do Sainz acabasse hoje, eu não sei se ele teria muita facilidade de ser encaixado em alguma equipe. Mas, de qualquer maneira, até o momento, uma situação parecida entre Stroll e Alonso é um pouco, numa proporção um pouco menor, mas entre Leclerc e Carlos Sainz. Leclerc andando muito melhor do que o Carlos Sainz do ano passado para cá. E essa manobra aqui, para mim, é mais uma situação emocional do que um erro técnico do Carlos Sainz. Ele pensou o seguinte, precisam falar de mim. Entendeu? Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa para aparecer. E se a gente reparar, né? Toma cuidado. Até depois do que ele fez nessa parte, a gente vai comentar rapidinho. O rádio do Sainz, a agressividade que ele falou com a sua equipe, que eu nunca tinha ouvido ele falar com a sua equipe dessa maneira, principalmente numa corrida que ele já começou fazendo uma besteira, que a gente vai falar sobre ela agora. Mas vamos lá. Essa aqui, na imagem de cima, né, a imagem do Carlos Sainz em relação ao Ocon. Olha a distância que o Sainz está em relação ao Ocon, e mesmo assim ele decide o quê, Calinquinha? Não estou tão perto, mas vou passar, aproveitar que a pista é larga, que tem bastante área de escape e nada irá me acontecer. Aí ele vai lá, como vocês podem ver, quando o Ocon está ali para entrar na curva, Carlos Sainz vai lá e dá aquele totozinho e realmente ali já quebrou o bico da Ferrari do Carlos Sainz. Então, nesse momento, por tentar uma manobra que não tinha a menor chance de dar certo, isso não é que não dá certo em Mônaco, não dá certo em nenhum lugar. Você, a 10, 15 metros de distância daquele mergulho para ultrapassar, a cada 10 vezes vão bater as 10 vezes. Então, Carlos Sainz foi lá e bateu o carro e já quebrou o bico da sua Ferrari. Posso botar uns números aqui do Ocon? Pode. Algumas coisas que ele teve que superar durante favor. essa corrida. Olha, ele tomou um toque, então, do Sainz na saída do túnel. Teve dano no carro. A parada dele foi muito ruim. Foi muito ruim. A primeira parada dele do box foi bem, bem desastrosa. Depois ele teve que aguentar a pressão do Lewis Hamilton atrás dele quando teve chuva. Vamos chegar no setor chuva já já. Ou seja, ele se superou muito, né? Muito. Foi muito legal porque ele passou por várias adversidades ao longo da prova. Pressão e é durante a legal prova destacar inteira. isso, assim, né? Sim. Porque a gente fala às vezes do piloto ter que ser frio, ter que aguentar, e o Ocon foi um cara que aguentou isso durante toda a prova. E só complementando, né, Kalinka, ele aguentou toda essa pressão, isso sem falar que ele já chegou lá, ele, assim como toda a equipe Alpine,
com a pressão muito maior do que o normal, porque tomaram uma bronca do dono, né, 2 semanas atrás. Então, quando você já chega no final de semana, quando a corrida anterior você já é extremamente criticado, então essa pressão que o esporte já tem naturalmente, ela se tornou ainda maior. E você lidar com essa pressão toda, como você falou, essa pressão na corrida, pressão na classificação, de fazer uma terceira colocação sem bater, realmente tem que tirar o chapéu pro Ocon. Mas vamos continuar? Vamos. Falar a respeito dos desesperados. Porta dos desesperados. Por aí. Temos aqui quem, mais uma vez, de novo. A gente não queria falar tudo numa vez só. Vamos aí espaçando para ninguém achar que a gente tem alguma coisa contra, mas essa, dentre os desesperados, foi uma das que mais impressionou. Por quê? Checo Pérez, no mesmo ponto que a gente viu essa tentativa de manobra do Sainz em relação ao Ocon, vai lá e tenta uma manobra por fuera em relação a quem? Lance Stroll, que estava ali na dele nesse momento. Stroll não estava fazendo nada de errado. Checo Pérez vai lá por fora nessa chicane que mal cabe um carro e queria fazer lado a lado com o Stroll, dá na porta de Lance Stroll, bate no carro do Stroll, sendo que o carro da Red Bull chega a levantar do chão. E aí o que ele fala? Calinquinha, você pode, por favor, ler o rádio do Checo Pérez que a gente vê aqui? Esse é o choro do Chaves também? Pode ser também, mas não. Olha lá, ó, Stroll me empurrou. O que foi isso? Isso é permitido? Ele me empurrou. Calinquinha. Ah, tá de sacanagem, né? Isso é quase tão grave quanto ele querer acreditar, ou que a gente acredite, que ele não bateu de propósito no passado. Checo, para! Menos. Ele vai lá, ele bate no Stroll, fala que o Stroll que bateu ele, que o Stroll que empurrou ele. Então, assim, realmente, eu acho que o comentário dele no rádio, a comunicação dele no rádio, foi pior do que o que ele fez na pista. E o que ele fez na pista não foi pouco. Eu acho que isso demonstra o tamanho da besteira que ele falou no rádio. Mas Checo Pérez foi o suficiente para ele essa batida no Lance Stroll, Calinquinha? Será que ele parou por aí, Max Wilson? Tenho minhas dúvidas. Não! Pouco depois, ele vai lá, no mesmo ponto do circuito, que é esse S depois do túnel, só que essa é a parte já da saída do S, vai lá e levanta a Magnussen no peito. Tira o carro do Magnussen no chão na saída da curva, quebra o bico da Red Bull e fala a seguinte coisa: Magnussen fez um brake test em mim. Brake test, para quem não sabe, é o piloto, quando sai da curva, enfiar o pé no freio, o piloto vir atrás e bater. Nunca fiz isso. Normalmente isso não existe, até porque um piloto que faz isso, ele se coloca num risco tão grande ao risco que ele causa no carro de trás. E também, se o Magnussen tivesse feito isso já teria sido analisado, já teria sido visto. E o Magnussen teria sido punido. Até agora a gente não viu nada de punição em relação a isso. Ou seja... Ah, peraí. Você tá falando sério? O quê? A gente não viu nada do que ele bateu do ano passado, fiel. Pois não, você tá esperando o negócio que aconteceu domingo? De propósito. Ah, para, Max Wilson. Você tá sonhando, né? Então, para mim, isso foi mais um ato de desespero do Checo Pérez. De novo, Max Verstappen liderando o campeonato. Pole, estava em primeiro, o Checo Pérez tentando fazer uma corrida de recuperação. E aí não é nem culpa dele. Fazer corrida de recuperação em Mônaco é impossível. Então ele vai lá, bate no Stroll, agora vai lá, bate no Magnussen. E eu acho que por hora ele acabou de bater. É isso, Kalinka? Será, Max? Não bateu mais nada? E nem ninguém? Que teve mais coisa. É mesmo? É verdade. Manda. Olha aí. É verdade, tinha esquecido dessa. Ele vai lá, como já tinha batido em alguns casos, ele falou assim, vou bater no que agora? No muro. Eu comigo. Eu comigo mesmo. Ele foi lá, num momento da corrida, que já foi na parte final, né, onde a pista estava molhada, que lógico, é muito mais fácil. Sabão. Mais ou menos, né, Calinquinha? Virou sabão, só que acontece o seguinte, quando você está lá a 2 voltas atrás, porque o Verstappen deu 2 voltas no Checo Pérez, devia estar lá pela 10ª posição, ou seja, sem a menor chance de marcar ponto, de fazer nada. Para quê que você vai tentar tirar leite de pedra num momento desse? Aí quando você faz isso, eu vou te falar, o Checo Pérez teve habilidade, mas uma boa dose de sorte de não destruir o carro dele nesse momento, porque essa é a parte, uma das mais rápidas do circuito. É aí, um pouquinho mais para frente, que ano passado o Mick Schumacher, quando bateu, quebrou o carro dele no meio, literalmente, e o Checo Pérez deu uma balangada, quando abriu o olho, o carro estava reto de novo, ele seguiu a vida. Mas realmente, o final de semana do Checo Pérez não foi um dos melhores. E como nós falamos aqui ao longo de já bastante tempo, ele para mim não é e nunca foi ninja das ruas. Frases fortes. Tá pronto o corte, senhoras e senhores.
Tá bom, choveu, já vamos falar da chuva, já vamos falar dos pneus, mas antes aquele recadinho para você. Já ouviu falar em transição energética? Sobre como as energias renováveis, elas são importantes para construir um mundo mais sustentável? Bora ver o recadinho da Enel? Vamos embora, vamos ouvir. Imagine um mundo mais limpo e eficiente, onde tudo funciona pela eletricidade gerada por energia limpa. Isso é o que a Enel quer oferecer às novas gerações. Um Brasil com menos emissões de carbono, mais sustentável e melhor para todos. Temos soluções em energia para eletrificar o seu dia a dia e facilitar a sua vida. Seja na sua casa, na sua empresa ou na sua cidade. Comece já a sua transição energética com a Enel. Escolha um amanhã melhor. Acesse enel.com.br. Belo recadinho da Enel, hein? Agora eu quero ver o seu recadinho, Max Wilson. Meu recadinho é o seguinte, você viu como a Enel pode ser sua parceira rumo ao amanhã com zero emissões de carbono? Comece já a sua transição energética com a Enel. É só acessar enel.com.br. Repita! enel.com.br. O seu ficou mais bonitinho do que o meu, Enel. Enel.com. Não, tá bom. É isso, gente. Recadinho pra você, então, da Enel, aqui no Traduzindo F1. E agora sim, chegou o momento... Pelo menos no domingo, aquele momento também que eu acordei. Não sei se você acordou, mas foi o momento que a chuva veio. E ela veio primeiro de um lado. E ninguém sabia se ela ia vir do outro. E aquela confusão toda, a gente não sabia o que ia acontecer, Max Wilson. A gente acha que... Nós sabíamos até um pouco. Agora, a Aston Martin aparentemente estava em Marte nesse momento, né? O que eles estavam fazendo, Calinquinha? Eu não sei, mas vamos analisar o que aconteceu em relação à estratégia da Aston Martin, que tem pessoas dizendo que foi a diferença do Alonso chegar em segundo e ou em primeiro, no caso. Diria mais. Será que não foi um grande Valtteri Bottas? Pra quem assiste Traduzindo, entendeu? Calinquinha, eu acho que foi um Valtteri Bottas daqueles gigantes que espalha. Sabe por quê? Vamos lá. Já que você... Besteira, meu besteira. Vai, não, vamos falar sério. Vamos Agora falar é sério sério. Porque assim, tava uma disputa. Tudo bem que o Alonso ainda tava. O Verstappen, ele largou para fazer uma primeira parada nos 25 voltas. Isso. Não fez. Por quê? Porque o Alonso fez aquela pressão toda com o pneu duro largando. Não, só isso. Não, na verdade, o Alonso estendeu muito esse primeiro stint dele. Como você falou, era para ter feito 25, 30 voltas no máximo. Por quê? Porque desde o início do final de semana já tinha uma previsão de chuva para o domingo. Isso já foi dito antes do final de semana começar. Aí, ao longo do final de semana, essa previsão foi se confirmando, vai chegando mais próximo, é mais preciso, são mais precisas as previsões. No começo da corrida, já falaram, olha, deve começar a correr lá chover com 20 voltas para o final. E isso aconteceu. E é por isso que o Verstappen não parou. Por quê? Se você para, põe outro pneu de seco, aí 10 voltas depois você para, você tem que pôr um pneu de chuva, você acaba fazendo um pit stop a mais. E é por isso que o Verstappen não parou. E aí a gente vai entrar no caso da estratégia da Aston Martin. Foi certa, foi errada? O que aconteceu? Vou dar aqui minha humilde opinião. Quero ver. A Aston Martin, sim, errou. Por quê? Primeiro de tudo, uma coisa mais básica em relação às estratégias é o que eu tenho para ganhar e o que eu tenho para perder. O Alonso estava na segunda colocação 100% segura no sentido assim. O Ocon estava muito longe dele, ou seja, qualquer coisa que o Alonso fizesse, ele não perderia a posição para o Ocon. Tanto que ele parou uma vez lá, mas não perdeu a posição para o Ocon. Porém, o que ele tinha para ganhar? Poxa, você está em segundo, não tão distante do primeiro. Ele estava mais ou menos 8, 10 segundos do Verstappen, quando ele foi fazer a primeira parada dele. E começa a chover em alguns pontos do circuito. Por que eu digo em alguns pontos do circuito? Quando você tem circuitos grandes, como por exemplo Spa, o circuito de Spa tem quase 7 km de extensão. E são 7 km muito espalhados, porque você pode ter um circuito de 7 km num terreno desse tamanho ou num terreno desse tamanho. Você faz um monte de zigue-zague lá, você consegue fazer uma pista muito mais longa, mas num espaço muito menor. Quando você tem um circuito como Spa, às vezes chove num lugar e não chove no outro ponto do circuito, porque tem uma distância gigante entre esses dois pontos do circuito. Quando você tem um circuito que é o mais curto da temporada e é concentrado numa área pequena, é muito fácil. Choveu ali, vai chover aqui, que a gente está falando de 500 metros de distância, de, sei lá,
1 quilômetro de distância, enquanto grandes circuitos, de um extremo a outro, às vezes tem 5, 6 quilômetros de distância. Então, quando chove num ponto do circuito, muito provavelmente vai chover no circuito inteiro, que é o que aconteceu. O segundo ponto é o seguinte, quando o Alonso está lá a mais ou menos 10 segundos do Verstappen, o Verstappen, quando começa a chover, que alguns pontos do circuito, o circuito já está molhado, o Verstappen não passa, a chance que o Alonso tem é o seguinte, eu vou fazer o oposto do Verstappen. O Verstappen está de pneu de chuva, eu vou para o pneu de... Desculpa, está com pneu slick, eu vou para o de chuva. Se fosse o contrário, seria o contrário. Por quê? Como ele estava protegido do Ocon, que estava muito distante, se ele cometesse um erro, ele não perderia a terceira colocação, chegaria onde eu estivesse. Agora, quando você pega uma situação que parte do circuito está molhando, está chovendo, o seu concorrente, no caso Verstappen, não parou e está de pneu slick. Se você coloca um pneu intermediário, Kalinka, diferentemente de um undercut normal, que é um pneu médio para um pneu duro, ou um pneu novo para um pneu usado, que você recupera ali 1, 2 segundos e você faz o undercut, quando você vai de um pneu slick para um pneu de chuva e chove, você ganha às vezes numa volta 15 segundos. Então, realmente, naquele momento, a Aston Martin deveria ter colocado o pneu de chuva primeiro, porque estava chovendo, estava aparentando que ia continuar a chover, tanto que continuou a chover, mas principalmente por quê? Porque eles teriam que fazer o oposto do que o Verstappen tinha naquele momento, porque eles não perderiam a segunda posição para o Ocon, caso o sol voltasse a brilhar para um... Mas posso falar aqui palavras de Alonso? Pode. Nós queríamos trocar o pneu porque meus jogos de duros estavam muito desgastados e estava começando a ficar perigoso. Estávamos convencidos de que a chuva não iria piorar. Então, esse convencimento que, assim, baseado em quê? Você tá chovendo. E outra coisa, mesmo que a chuva não tivesse piorado, a quantidade de água que já tinha naquele ponto do circuito já era o suficiente para ir de slick. Agora vamos analisar aqui o que aconteceu. Na volta 53, o Alonso estava lá a 12 segundos do Verstappen e nesse momento só o Bottas e o Stroll já tinham parado lá atrás. Na volta 55 é a volta que o Alonso já tinha parado e coloca um pneu médio, que ele estava com composto duro, vai para o médio e todo mundo ali já começando a trocar pneu. Você vê que a maioria dos pilotos já estão com intermediário e tal. Aí na volta 56, ou seja, uma volta depois, todo mundo já, inclusive o próprio Alonso, que está aqui no box, para o pneu intermediário. Ou seja, uma volta em Mônaco é 1 minuto e pouco. Como é que você para numa volta achando que vai continuar seco e na volta seguinte você muda de opinião? Então, realmente, toda essa explicação do Alonso e da Aston Martin, eu não concordo. Chama passar um pano. Eu acho que, exatamente, nem eles concordam com o que eles estão falando. Para mim foi um grande erro. E a gente não sabe, devido ao domínio atual da Red Bull, se a Aston Martin vai ter outra chance esse ano de ganhar a corrida. Porque o Alonso falou, a gente até falou sobre isso na semana passada, que ele via que as únicas provas que eles tinham chance de ganhar seriam Mônaco, Hungria e Singapura, que são pistas de baixa. Só que Mônaco, que dentre elas é a de mais baixa velocidade que tem, mesmo assim a gente viu que a Red Bull sobrou. Porque numa condição normal, o Verstappen já estava lá 12 segundos à frente do Alonso. Aí quando ele tem esse presente da natureza, de começar uma chuva, e ele não vai e faz o oposto para tentar ganhar uma corrida em uma situação que ele não tinha condições de ganhar se a pista estivesse seca, realmente eu acho que o Alonso, assim como a Aston Martin, erraram muito nessa estratégia. Posso falar agora umas palavras do Max? Sim, senhora. Ou Verstappen, não você, no caso. A hora que ele parou de rir da estratégia da Aston Martin, no caso? Ele colocou aqui, ó. Não podíamos correr o risco de termos que parar 2 vezes, e ele não. Fiquei muito tempo com o pneu médio, que estava com muito green, a palavra... deslizando muito. Vamos traduzir, Max Wilson. O que é essa palavra que é muito falada, Kalinka? Eu não uso esse termo na transmissão. Graining. É assim mesmo. Bom, esse termo, né, nada mais é do que o seguinte. Os pneus, eles começam a esfarelar. Então, quando o pneu começa a esfarelar, geram aqueles restos de borracha na superfície do pneu. E é como se os pneus ou os carros, né, estivessem andando assim, vamos imaginar, sobre bolinhas de gude. Então, realmente, quando é formado esse farelo de borracha na superfície dos pneus, os pneus perdem aderência e, às vezes, isso, ao longo de algumas voltas, esse farelo de borracha que é formado, ele acaba saindo da superfície do pneu e o pneu volta a ter a aderência ideal. Então, realmente, esse termo, como é que é? Graining. Nada mais é do que os pneus esfarelando e o termo certo é
esfarela os pneus. Se um dia nós mudarmos para Inglaterra, a gente fala em outra língua. Confere? Confere, Max Wilson. Só pra gente terminar sobre essa questão da chuva, o Pérez foi o primeiro a colocar o tal do pneu de chuva da Pirelli, aquele que a gente falou no fim do ano passado também. Mas sabe o que aconteceu? Não choveu tanto. Não, primeiro ele colocou o pneu do carro, depois colocou o pneu no muro. Pra testar tudo. Pra testar em todas as circunstâncias. Deu uma raladinha. Na verdade, não choveu tanto pro pneu de chuva pesada, né? Ter sido talvez mais eficiente do que o pneu intermediário. Tanto que na parte final da corrida, a pista estava inteira molhada, mas algumas partes estavam somente úmidas. Então, realmente, não deu para a Pirelli ter uma leitura desse novo pneu de chuva. É isso, senhoras e senhores. Passamos a limpo, então, GP de Mônaco, com o Max Verstappen na primeira posição, Fernandinho Alonso, Ocon, todos os destaques aqui para você, claro, muitos destaques na nossa página, a gente te convida para conhecer o nosso Traduzindo lá no YouTube. E aí, agora chegou aquele momento, Max, aquele momento crucial. Aquele quadro. Porque, semana que vem tem corrida. Essa semana, no caso, né? Eu chamo semana que vem que é domingo. Domingo já é outra semana. Ah, já? Começa domingo. Começa domingo? Então semana que vem ou essa, tanto faz, é domingo agora. Vamos dar uma derrapada. Simplificar. Grande Prêmio da Espanha, Calinquinha. Esse sim vai ser o final de semana e o grande prêmio do momento atual da Fórmula 1 mais importante. Por quê? Por quê? Porque ali é onde nós vamos ver que nós e a própria Mercedes, né? Se essa nova evolução, esse novo conceito do carro da Mercedes realmente vai ser mais eficiente do que a anterior ou não. Eu acho que essa evolução vai vir em fases, né? Mas realmente a gente vai ter a primeira leitura real, o quanto esse conceito da Mercedes mudou para melhor ou para pior. E também é um final de semana, né? Um circuito que te proporciona, diferentemente de Mônaco, boas corridas, normalmente temos ultrapassagens. É um circuito que, se eu não me engano, a parte final do circuito vai ser modificada. Eu acho que aquele Szinho ali, se eu não estou enganado, não vai ter mais esse ano. Vão ser 2 curvas rápidas, que é a penúltima e a última curva, mas não tenho certeza. E é uma pista onde também todas as equipes conhecem muito, porque normalmente nas últimas décadas, com exceção dos últimos 2 anos, melhor, com exceção desse ano, porque ano passado também tivemos, os testes pré-temporadas sempre acontecem em Barcelona, porque Barcelona, que fica na Espanha, obviamente, até a última vez que eu estava lá, ficava no Brasil. Exato. É uma das partes da Europa onde no período de pré-temporada é menos frio. Então, as temperaturas não são tão baixas, não chove tanto quanto a Inglaterra, por exemplo, quanto a Alemanha. Então, realmente, é um circuito onde as equipes já têm muitas referências, e isso principalmente para as equipes que estão trazendo evoluções. E dentre essas equipes, a Mercedes é a que está trazendo mais evoluções. Realmente vai ser um final de semana muito, muito importante. Tem mais expectativa para acontecer alguma coisa, né? Agora aqui, resultado da corrida 2022, Max Verstappen, ninja das ruas Sérgio Pérez e George Russell. Isso no ano passado. E lembrando que no ano passado foi uma corrida que o Hamilton e a Mercedes andaram muito bem, né? Ano passado, nessa corrida, o Hamilton bateu com o Magnussen na largada, quebrou, queria desistir, queria já pegar seu jatinho particular e ir para casa e falar, não, já que você está aqui, continua. E ele foi lá e teve um desempenho espetacular. Quinta colocação, né? Tá bom. Mas vamos pro palpitômetro, então? Bora! Vamos começar com o seu Calinco. Na tela. Meu palpitômetro para a próxima prova: Russell, Alonso e Hamilton. Falamos do Hamilton agora. Pois Russell, Alonso e Hamilton. Vou pedir para a gente colocar na tela também o nosso QR Code. Está aí para você que está acompanhando a gente na tela do Band Esportes, para você conferir outros episódios, né, análises, os nossos cortes. Posso apontar pro QR Code? Eu já vi isso na televisão. Olha lá, vai. Acertei, todo mundo erra. Como é que faz aqui? Aê, tamo bem. É só acessar, pega a câmera do seu celular, coloca agora aí na tela da TV, que vai te levar para o nosso canal no YouTube. E já deixa aquele joinha, aquele like, compartilha. Essa parte você fala daqui pra frente. É isso. Então vamos lá, Maxito. Deixa eu anotar. Vamos lá que a gente tem que entregar. Eu, primeiro, Pode Verstappen. De repente. Preciso me recuperar. Tá. Checo Pérez e Alonso. E Alonso. E a senhorita? Eu também ia nesses. Mas não vai mais. Não, eu vou Me com o Max. Então eu ponho o Alonso em segundo. Mas não é uma pista pro Alonso. Não. Aí tá bom. E eu acho que o Pérez vai bater. Ô, louco! Falei. Quero morrer. E o terceiro? Hamilton. Pra gente brincar, galera. Eu tô muito na frente. Eu tenho, Você tá com a estratégia da Aston Martin? É isso. Por isso você veio de verde, parça. Gente, obrigada
mais uma vez pela audiência de vocês, pela companhia. E a gente continua no nosso canal no YouTube. Se quiser ir assistir, ó, tem aqui o QR Code. Eita, caramba, difícil. Aqui o QR Code. Acessa aí e confira também o resto do nosso papo. A gente vai conversar mais um pouquinho a respeito de Mônaco. Beleza, parça? Beleza, e semana que vem estaremos de volta terça-feira para analisar e comentar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio de Barcelona, que fica na Espanha, pelo que eu ouvi dizer. Pois Confere? É. Fica com essa. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Que gênio. Geografia, estou estudando. Bah. Você acha que eu fui mal, com o Hamilton? Ah, tá bom. Granny! Seguinte, Maxito. O que mais você quer falar? Eu peguei uma foto aqui que eu achei tão bonitinha que a F1 postou. Não é sua. Não é tão bonita quanto as minhas fotos, mas ficam tão legais até, né? Vamos pegar aqui o que significa essas fotos, resumidamente. 2014... Max Verstappen, que tinha acabado de descer de um kart, monta no Fórmula 3, que foi seu primeiro e único ano no automobilismo antes de chegar à Fórmula 1, e teve quem como grande rival e quem se consagrou, me enrolei aqui no vocabulário, tá direitinho. naquele ano como campeão. Esteban Ocon. Então eles eram amigos, porém rivais, e dali pra frente se tornaram inclusive inimigos durante boa parte desse tempo. Você tava lá? Entre essas duas fotos. Aqui já na imagem de baixo, nós vemos aqui os dois que passaram por todas essas fases. Mais uma vez no pódio, agora falando sério, muito legal a gente ver pilotos contemporâneos lá nas categorias de base, como a gente vê essa imagem dos dois na Fórmula 3. A gente já colocou aqui também algumas imagens no traduzindo do Verstappen com Leclerc, os dois ainda mais lá atrás, na época do kart, correndo juntos, quando eles eram crianças. E é muito legal a gente ver esses dois profissionais do mesmo segmento e desde criança compartilhando ali as mesmas pistas, os mesmos objetivos, e alguns deles chegando juntos à Fórmula 1, como é o caso de Verstappen e Leclerc, e também Verstappen e Ocon. Eu vou deixar aqui por enquanto a tela e... Sabe o que eu vou fazer, Maxito? Você me permite? Sim, senhora. Posso ligar aqui pro seu Calinco rapidinho? Eu acho... Já tá acordado? Eu não sei. Gente, surpresa, tá? Vamos ver. Pelo amor de Deus, pai. Me responde direitinho. Olha o que você vai falar. Ainda bem que nós estamos só no YouTube. Não, quero ouvir. Se é que ele quer falar com você. Ih, caramba. Vou tentar. Sabe por quê? A gente tá vendo aqui tudo que anda acontecendo na Fórmula 1, mas eu não entendi esse pódio dele, não. Oi, filho. Oi, seu Calinco, tudo bem? Ó, só pra avisar, você tá ao vivo no Traduzindo. Hoje? Agora, seu Calinco. Então, cuidado que você vai falar. Manda. O que você quer saber? Não, eu quero saber o seguinte. Você colocou no palpitômetro da Espanha Russell, Alonso e Lewis Hamilton. Mas você não estava torcendo para a Ferrari até agora? Não, mas a Ferrari não tem mais jeito. Não, a Ferrari pode esquecer, porque a Ferrari não vai mais a lugar nenhum. E a Mercedes deu uma melhorada boa agora. Agora vamos ver no outro grande prêmio, né? Seu Calinco, aqui é o Max, saudades do senhor. O senhor é o único que me protege aqui nesse programa. Prazer estar falando com o senhor ao vivo aqui agora. Isso. Seu Calinco, se a Mercedes melhorou, quando a gente acabar essa ligação aqui, se o senhor puder fazer a gentileza de ligar pro Toto Wolff e avisar para ele que ele não tá muito certo disso ainda não. Eles vieram com a modificação, mas não conseguiram testar em Mônaco, né? Pois é. Agora a Ferrari, Max, pelo amor de Deus, né? Pode esquecer? Pode esquecer. Eita, nós. Eu sou sincero a te dizer, eu virei a casaca, eu vou torcer pro Alonso. Mas não, virou de novo, né? Porque tem várias casacas, várias camadas o senhor, porque tava com a casaca da Mercedes, aí trocou para da Ferrari e agora já pegou uma casaca verde. Porque o Alonso, eu acho que hoje, na atualidade, o melhor piloto que está indo na pista se chama Fernando Alonso. E o mesmo? Max? E o Verstappen não, né? Não, o Verstappen, porque ele tem um carro bom, né? Se o Alonso tivesse um carro com a potência do Verstappen, o Verstappen não estaria onde está. Então eu vou colocar o senhor agora numa situação complicada. Alonso está dizendo aí que ele está tentando buscar a 33ª vitória dele na carreira, né? Sim. Mas a minha pergunta é o seguinte, se ele conquistar, ele vai conquistar a 33ª
ou a 32ª, porque na minha conta aqui, aquela de Singapura de 2008 não valeu. Exatamente. Concordo com você. Então seria a 32ª? 32ª. Então estamos de acordo, seu Kalinko. Então é isso aí. Porque se você, você é conhecedor de tudo, você sabe o que diz. Ele só não fez a pole por milagre e porque erraram na troca de pneu dele. Porque se ele larga na frente, ninguém mais segurava ele. Esquece, né? Se larga na frente, já era. Já era. Ele é um piloto da atualidade, para mim, ele é o melhor piloto que tem hoje Belo nas voto. pistas. Muito belo voto. Espera um pouquinho que a Kalinka quer falar, que só um segundo. Se ele é tão bom assim, por que o Russell tá na primeira posição? Não, tu vê, ele perdeu por milésima a pole. Não, no palpitômetro. Não, mas peraí, desculpa. O palpitômetro pra Espanha, você colocou o Russell em primeiro, não o Alonso. Porque eu acho que a Mercedes vem com mais alguma alteração. Tá. Faz sentido, aí, tá vendo? Você não acompanhou o raciocínio. Seu Kalinko tá sempre um passo à frente. O carro do Alonso ainda não tem velocidade de reta boa. Verdade. Mas que ele vai incomodar e ele vai lá pra cima, ele vai. Porque em matéria de piloto da atualidade, para mim hoje, Hamilton tem 8 títulos, Verstappen 2, para mim é 1, mas Alonso é o melhor piloto na atualidade da Fórmula 1 hoje. Tá certo. É um cara que trabalha com a cabeça, é um cara frio, um cara que sabe o que tem que fazer dentro de uma pista e conhece todas as pistas. Tá certo. Ô pai, seu Kalinko, ops, deu uma falhada aqui. Só pra gente terminar, você assistiu o GP de Mônaco inteiro ou você dormiu, que a gente quer saber? Eu assisti inteiro, mas só que passei raiva. Gostei quando começou a chuva daí. Porque até começar a chuva, pelo amor de Deus, ali não tem mais condições, né? Eu assisti inclusive a Fórmula 3. Que é pra ter mais raiva ainda. Mas não tem jeito, ali é difícil, ninguém passa ninguém, gente. Não, ali é complicado. Maxito, quer falar mais alguma coisa? A gente despede do seu Kalinko que está em Florianópolis. Seu Kalinko, como sempre, o senhor cirúrgico, belíssimas análises dessa previsão aí do Grande Prêmio da Espanha. Tô com o senhor, que eu acho que a Mercedes vai melhorar também. Não fui tão arriscado, assim, tão otimista de colocar 2 Mercedes no pódio, mas torço muito para que isso aconteça. Eu sou sincero a te dizer, Alonso vai pro pódio. Mas isso tem grande chance. Vai pro pódio, porque da atualidade, se o Alonso tem um carro igual ao do Verstappen, estava disparado na liderança e ninguém mais segurava. Eita, palavras fortes. Ele é muito inteligente, ele é muito frio, ele é calculista, ele sabe o que faz numa pista. É verdade. Então, ele mudou as atitudes dele, de briga, essas coisas, parece que ele mudou. Se acalmou, ele né? se concentrou no carro, né? Então ele vai desenvolver esse carro. Se esse carro vier com motor da Honda, aí pronto, acabou-se pros outros. Ninguém segura ele. Resumindo, Fernando Alonso concentrado é um bicho feroz. O bicho é tioso. Ele sabe o que faz em cima de uma pista. Boa, seu Kalinko. Obrigado pelo bate-papo aqui com a gente no Traduzindo ao vivo, inédito. Não, já aconteceu uma vez. Agradeço. E tamo junto e semana que vem nós estamos de volta aqui. Beleza, obrigado. Obrigado, senhor. Grande abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Seu Kalinko ao vivo, que honra, hein, Kalinquinha? Vamos falar, que ele tá ao vivo com a gente, mas a gente tá gravado pra vocês. Não, e eu a parte Vocês entenderam? Mais ou menos, não entendi muito, mas a parte que eu me impressionei é que ele atendeu você. Você viu que eu tentei antes, ele não... Mas eu também evito muitas vezes atender seus telefonemas, que você, vou te falar. Nossa, o Max gosta tanto Você de dá uma ligar, pesada me no telefone, dá tão nervoso nos nervos, como ele fala. Maxito, eu acho que é isso. É que ele falou bastante do Alonso, eu fiz questão de colocar aí pra gente ver como é que tá o Alonso na nossa tabela. Só complementar o seu Kalinko, que Claro. realmente é cirúrgico como sempre. Realmente o Alonso é esse talento todo, falando sério. E olha o que está acontecendo agora, Kalinquinha. Fernando Alonso, com tudo que vem fazendo, mas com um carro que ainda é distante do carro da Red Bull, ele está a 12 pontos no campeonato de quem? Checo Pérez. Então... Várias vezes citado ao longo desse programa. Então. Realmente,
a gente vê Checo Pérez com 105 pontos, Alonso com 93 e realmente isso demonstra a qualidade desse piloto. E tô com o seu Kalinko, ele é um dos mais talentosos, não do momento da Fórmula 1, mas, na minha opinião, um dos mais talentosos da história da Fórmula 1. A gente fala isso dele, né? Antes mesmo dessa temporada incrível que ele vem fazendo. E realmente é muito legal a gente ver agora o Alonso com um carro competitivo. E é um carro que tende a evoluir ainda mais, principalmente depois da foto que tiraram do assoalho da Red Bull, graças a Checo Pérez. E mais uma vez esse programa em homenagem a quem, Kalinquinha? Ou como é que é? Assim, chora? Não sei. Chega Chega por Ou você hoje. quer falar mais alguma coisa do Checo? Não, deu por hoje, né, Deu gente? por hoje? Obrigada por vocês que estão assistindo, então, aqui o Traduzindo. Hoje o nosso programa, ele teve que ser gravado. Você viu que a gente não conseguiu responder as perguntas de vocês, se vocês estão aí no chat, enfim. Mas, eu acho que a gente tem engatilhado aí o nosso QR Code das canequinhas. A gente viu que uma galera começou a pedir as canecas. Então, esse QR... É mais fácil olhar. Você achou que ia ter um quadrado em cima de você flutuando aí, parça? Nossa, ó, esse vai dar corte também. Você vê? Por quê? Calma, eu vou arrumar. Não tenta arrumar, não tenta arrumar, não deixa pra lá. Melhor dar tchau, chega por hoje. Não, calma. Você vai querer arrumar? Não. Tem que falar das canecas. É que eu tava vendo... Fala das canecas. É que eu tava vendo que aqui estão os pilotos. É que a gente tá enxergando ao Eu contrário. só te falar, só eles pra também não explicar. estão aí, tá? É uma televisão que tá atrás de você, só pra você ter, só pra você saber. E aí é difícil fazer o contrário. Enfim, é complicado. É que e você é aí eu canhota. quis olhar aqui, tipo, o piloto tá aqui, pra eu ver que lá é o piloto pra apontar pra cá. Não, você não devia ter Enfim, tentado explicar. Tá bom. O negócio é o seguinte, esse QR Code vai te levar pro WhatsApp, que tem contato direto com o nosso estagiário, e ele organiza, se você quiser alguma caneca aqui do nosso programa, ele entra em contato com você e vê questão de valores, de frete, de Relogística. tudo, enfim. Ufa, era só isso que eu queria falar. Boa! É isso, parça. Então tá bom, pessoal. Então nos Obrigada, vemos Mônaco. semana que vem para falar de Barcelona. Obrigado, Mônaco. Porém, nem tanto, né? Só agradeço até a parte do sábado. Pô, da sabe o que corridinha. eu queria agradecer também, se aproveitar esse finalzinho de programa? O Erlon. O Erlon esteve em Mônaco, ele estava por lá. A gente não conseguiu casar aqui as nossas agendas para ele entrar no Traduzindo hoje, mas ele fez uma lista de por que Mônaco não vai ser retirado do... Podemos falar da semana que vem, rapidão. Aqui, ó. Ah, já vai falar Não, agora? aqui, rapidão. Ah, tá. Qualify eletrizante, pódio do Ocon, ou seja, teve pódio diferente. A chuva com batidas trouxe tensão para a prova, sempre dá uma tensão diferente. A transmissão Foi boa. agora foi pela Fórmula 1, teve aquelas imagens aéreas, o que foi legal, porque dá mais dinamismo, né? Sim, Os e cortes. mostra as belezas locais também, né? Isso foi bem legal. Ele reclamou que não tem Wi-Fi em Mônaco, não, viu? Por isso E que ele eu gostou brinquei. dos bots na Marina? E aí ele deu uma divertida por lá, viu? Ele Foi numa foi, né? festa, ele tava com o Verstappen na frente dele. Ô, louco. Eu quero saber tudo disso, mas assim, semana que vem ele deve ir pra E Barcelona. será que eu posso, na próxima temporada, eu ir pra Mônaco no barco lá, ele vem aqui e apresentar com você? Pô, quebra essa, parça. Nunca te pedi nada. E teve também realeza no pódio, né? Isso realmente é um outro negócio legal. Príncipe e a rainha, e a princesa, desculpa, no pódio Eu também. pensei que era o de Astúria. Não. Eu fiquei, o que ele tá Não é falando? momento de acabar o programa por hoje. Chega. Viu? Tchau. Beijo, tchau, tchau. E a Lesa... Parça, que bom que você não...